Estamos cientes de que o rei Davi é uma das figuras mais reconhecidas na Bíblia. Sua relevância como governante de Israel e antepassado de Jesus é inegável. Além disso, é de conhecimento geral que seu pai era Jessé, mas e quanto à sua mãe? Qual era a identidade da mãe de Davi e seu nome? A Bíblia faz alguma menção a ela? Há alguma verdade na afirmação de que a mãe de Davi foi adúltera, como algumas pessoas sugerem? Assista ao vídeo até o final para esclarecer tudo o que as Escrituras realmente revelam sobre a mãe do rei Davi. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça-o agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é mencionada no texto bíblico, mas seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem era a mãe de Davi. No entanto, considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto combinada com uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas infelizmente têm uma visão incorreta da mãe de Davi. Uma ideia muito comum sobre a mãe de Davi é que ela não era uma esposa oficial de Jessé, pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida com Jessé, provavelmente com uma prostituta. Outra teoria, menos popular, mas ainda presente, sugere que a mãe de Davi realmente teve um relacionamento fora do casamento. De acordo com essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. No entanto, devido a essas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho ilegítimo, possivelmente resultado de um relacionamento ilícito de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas até sugerem que Davi foi desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque nasceu fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação não faz muito sentido, obviamente. Na verdade, essa interpretação sobre a mãe de Davi deriva principalmente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque neste salmo, Davi diz: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Com base nesse texto, algumas pessoas entendem que Davi foi concebido de um relacionamento ilícito. Mas é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi era realmente uma adúltera? Na realidade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Ele não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sim ao pecado de adultério que ele mesmo cometeu. O Salmo 51 trata do pecado de Davi quando teve um relacionamento com Batseba e depois planejou a morte de seu marido. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, uma oração de contrição pelo rei de Israel por causa de seu pecado diante do Senhor. Portanto, quando no versículo 5 Davi diz que foi formado em iniquidade e concebido em pecado por sua mãe, ele está falando sobre a total depravação da humanidade. Isso significa que ele reflete sobre como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e reconheceu-se como pecador desde o nascimento. Ou seja, alguém que tinha uma natureza caída desde sua concepção. Portanto, este salmo não tem nada a ver especificamente com a mãe de Davi. Outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é que ela não era a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ficar viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Aqueles que pensam assim acreditam que Zeruia e Abigail eram meio-irmãs de Davi pelo lado de sua mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram meio-irmãos dele pelo lado de seu pai. Isso porque Abigail, irmã de Davi, é mencionada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás era na verdade o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também da mãe de Davi. No entanto, não há evidências a esse respeito, e tudo isso é mera especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Na verdade, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é que Naás era outro nome para Jessé. Mas então, o que realmente sabemos sobre a mãe de Davi? Bem, o que se sabe sobre a mãe de Davi é apenas o que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi no primeiro livro de Samuel,
capítulo 22, versículo 3. Lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um dos salmos de Davi como indicação de que sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque neste salmo, Davi ora a Deus dizendo: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua força ao teu servo e salva ao filho de tua serva. No entanto, é mais provável que essa designação filho de tua serva seja um termo usado por Davi para se referir à sua condição como servo totalmente dedicado ao Senhor. Isso porque, nos tempos antigos, os filhos nascidos de servos geralmente eram considerados muito leais porque nasceram e foram criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz algo sobre a mãe de Davi. Na tradição judaica, presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzeveh. De acordo com esta tradição, a mãe de Davi era uma mulher justa, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. No entanto, esse nome não é mencionado em nenhum lugar do texto bíblico. Para aqueles que não sabem, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários sobre as escrituras hebraicas. Obviamente, para os judeus, ele tem grande autoridade, mas nunca pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, a melhor opção é sempre admitir que nada concreto se sabe sobre quem foi a mãe de Davi, exceto pelas informações bíblicas de que ela se refugiou entre os moabitas quando seu filho se tornou um fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia, Davi é sempre citado como um filho legítimo de Jessé, como visto, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece consideração. Agora eu quero saber, você já conhecia a história da mãe de Davi na Bíblia? Você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre esta história da mãe de Davi? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos próximos vídeos.